Uma coisa tem dado certo, né? E por isso mesmo nós vamos continuar. A coisa que eu gosto, eu tenho uma ligação de afetividade com isso, né? Da coisa oracular. E então, dando continuidade à nossa série sobre as diversas formas de se prever o futuro, hoje nós vamos conhecer a dadomancia, que eu pessoalmente não conheço, que é uma maneira de fazer previsões usando dados. E quem vem nos falar sobre essa história é o consultor holístico Edu Scarfon. Como vai, Edu? Tudo bem, Rony? Bem, e você, tá bom? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui Meu contigo. prazer. Eu gosto dessas coisas oraculares, mas nunca ouvi falar. Fica à vontade, querido, você está em casa. Obrigado. Nunca ouvi falar de dadomancia. Você vai me explicar tudo. Claro. Começando do básico. O que é a dadomancia? Então, a dadomancia, ela é também conhecida como cleromancia. Cleromancia. Cleromancia, que significa, né, a divinação por meio dos dados. Tá. Então, né, como a gente predizer aquilo que vai acontecer, obviamente, sempre de acordo com o que está acontecendo no momento, né? Então, são tendências que a gente vê para o futuro, mas com base nas ações do momento. Logo, podem ser modificadas também a partir da mudança do padrão de ação e de pensamento. Quer dizer, a história do livre-arbítrio permanece de alguma forma aí? Permanece, a história do livre-arbítrio permanece. Então, o destino, né, somos nós quem fazemos. Perfeito. E isso, a dadomancia, ela vai explicar por meio da numerologia também, abordada de um modo mais generalizado. Então, nós temos uma somatória das várias numerologias. Isso para a gente poder manusear a dadomancia de uma maneira mais completa. Porque, na verdade, duas pessoas veem essa história dos oráculos de uma maneira muito simplista. Exatamente. E não é, quer dizer, quando você tem esse discurso de que nós somos os construtores, os artífices do nosso próprio destino, sim, para que serve a coisa oracular? Para nos orientar, para fazer com que nós sejamos preparados, porque existem certas possibilidades. Sim. E em função disso você tem que estar, como se dizia no coloquial, esperto. Exatamente. Então, a título de autoconhecimento, né, e também de aconselhamento, para nos auxiliar a tomar as decisões certas, né, as escolhas, é ótimo, mas é que as pessoas acabam ainda associando muito com esse cunho divinatório. Eu vou procurar para eu ver o que vai acontecer no meu futuro. Não é assim. Né? E não é bem assim, exatamente. Cara como eu, por exemplo, que o rei de tomar a decisão errada está na tua frente. Olha só. É que quando dá certo, toma umazinha, você esquece das outras, mas eu erro muito. Como e onde surgiu dadomancia ou cleromancia? É extremamente antigo, tá? Diz uma lenda, Rony, para você ter uma ideia, é que ela teria vindo dos antigos sumérios, tá? Então que a origem seria no Oriente. Mas isso é uma lenda que conta, porque ela ficou mais conhecida, né? Ela ficou popularmente conhecida como um oráculo, dessa maneira que nós temos acesso nos dias de hoje, por meio dos ciganos. Então, o povo cigano gosta muito de oráculos e principalmente dos dados, só que é um oráculo mais masculino. Dentro da arte cigana, os homens têm o costume de usar mais. Então, normalmente carregam 3 dados e surgiu uma dúvida, joga o dado antes de tomar uma decisão. Olha, os dados no ar como ficam enormes. Você viu? Enquanto as mulheres já vão manusear mais o baralho cigano, dentro dessa arte. E além da quiromancia. Exatamente. Como é que funciona o jogo, Edu? Então, tem pessoas que jogam com 2 dados, tá? Que são aquelas que vão aí se basear mais na numerologia pitagórica, que é a mais conhecida, né? Que varia os números que se levam em consideração é de 1 a 9. Tá. Exatamente. E vai ter aqueles que vão jogar com 4, como eu, porque a gente vai levar em consideração várias numerologias. Pitagórica, cabalística, kármica e a tarológica também. Ah, também entra o tarô nessa brincadeira? Entra o tarô também. Por isso que nós precisamos de 4 dados, porque nós podemos ter acesso até o arcano 22. Então, com 4 dados, né, nós temos a possibilidade de ter 24 números, mas como só temos 22 arcanos no tarô, a gente reduz. Então, se tem, por exemplo, se cai 23, a gente soma 2 mais 3, 5. Então, arcano 5. Arcano 5, exatamente. A mesma coisa, se sai, por exemplo, 24, 4 mais 2, 6. Os namorados. Então, arcano 6, os enamorados. Então, aí está. Eu queria saber o que
cada número desse representa? Tem uma representatividade cada número? Tem. Cada número é extremamente especial, né? Porque nós vamos levar em consideração todo o significado deles em cada uma dessas numerologias e daí a gente vai promover aí uma soma de sentidos para dar um aconselhamento mais, né, acertado, digamos assim, para a pessoa, né, que está ali vivenciando o momento e que está em dúvida, precisando de uma sugestão, de um apoio, de um auxílio. Então nós vamos utilizar do significado em todas as numerologias para que a gente mande ali para a pessoa, né, dê para ela um aconselhamento mais propício para o momento que ela está vivenciando. Então tem pessoas que vão mais pela pitagórica, outros que vão mais pela tarológica. No entanto, se a gente soma as numerologias, a gente tem um resultado melhor para poder indicar. Você podia fazer uma demonstraçãozinha para a gente? Claro, uma coisa simples. Claro, nós temos até aqui um copo, né? Porque o copo se costuma utilizar para que a gente misture os dados dentro, tá? Ou uma caneca. Então, por exemplo, eu estou com os 4 dados aqui. E a gente pode ver, por exemplo, sobre a energia dessa sexta-feira, né? Do dia de amanhã, por exemplo. Então, se a gente, nesse momento, mistura aqui os dados, para a gente poder ver qual é a energia do dia de amanhã. Daí nós temos aqui, né? Os 4 dados estão indicando 5, 6, 7... 15, tá? Nós temos aqui o número 15. Então, 15 fala do quê? Tá? O número que saiu aqui, a soma dos dados que nós chegamos ao número 15, vai falar de energia de boa sorte, vai falar de energia de prosperidade, vai falar de energia favorável para dinheiro, para finanças. No entanto, deve-se tomar cuidado com excessos, deve-se tomar cuidado com apegos, tá? E nós temos uma energia de prazer extremamente fortalecida para essa próxima sexta. Então, tudo que é de cunho material, a energia vai estar mais fortalecida. Para as pessoas, de repente, investirem mais em questão de trabalho, de curtição, prazer, sair, uma balada. Até porque no tarô, o arcano 15 é bastante, vamos festivo, dizer. Digamos o que é barra pesada, né? Exatamente, tem o lado negativo também. Tem o lado negativo. Né? Agora, na pitagórica, o 6 já tem outro significado. Porque se é 15, seria 6. Daí seria 6, exatamente. O 6 vai ter o significado de sabedoria. Ele é extremamente sábio. Então, embora tenhamos uma energia de prazer, de curtição e tudo mais, né, que o arcano diabo traz, nós temos também essa energia de sabedoria, que é o que o 6 vai falar. Então, de tomadas de decisão sábias, né? A gente sabe que inteligência é uma coisa, sabedoria é outra coisa totalmente distinta, né? Tem pessoas que são incrivelmente inteligentes, mas não tomam decisões boas para a própria vida, né? Agora, o 6 aqui, ele vai estar falando de decisões tomadas com sabedoria que nos leva para o progresso. É engraçado o seguinte, Edu, até te fazer uma confissão, por curiosidade. Eu estudei um monte de coisas nesse sentido, de oracular, enfim, tarô, etc. Mas eu não tenho o talento, eu não tenho a percepção sensorial, o NAD, que me liga com, sei lá, com a energia maior que me faz, dizer, manipulo o tarô, mostro, sei tudo, estudei aquela teatro toda, não sei. Sim. Mas não faço nada. Tá. Só estudei, conheço os tarôs, sei o que eles significam, a proximidade de um de outro, tá, mas não, jamais seria um tarólogo. No caso da dadomancia, qualquer um pode jogar? Ou tem que ter essa intuição que eventualmente você tem? Não, não necessariamente. A intuição, ela é um processo que ela auxilia. Se a pessoa tiver a intuição fortalecida, obviamente ela vai conseguir melhorar aí as predições dela, os aconselhamentos. No entanto, a intuição é algo que a gente desenvolve, né, Rony? Então, conforme as pessoas praticarem aí, vierem a estudar sobre os números, o importante é ter um estudo básico sobre cada número. A gente até indica para as pessoas que venham a começar a ingressar essa arte, né, esse estudo, que comecem com 2 dados, né, e que a partir disso caminhem para o estudo da numerologia pitagórica, porque com 9 números fica mais fácil para uma pessoa estar começando. Claro. Então, conhecendo os significados básicos aí de 1 a 9 dentro da numerologia pitagórica... Mas você vai ter que conhecer a numerologia. Vai ter que conhecer o básico da numerologia para poder começar. Isso, por exemplo, ela pode começar com a pitagórica, que é, de repente, a mais acessível, né, que as pessoas conseguem conhecer com mais facilidade, mas é interessante conhecer outras também depois. Mas não existem publicações ou literatura em relação a isso?
Em relação à dadomancia, não. Existem, assim, muitos sites na internet que as pessoas podem consultar também, ter um conhecimento ali, mas que também é interessante selecionar, né? Porque a gente sabe que tem muita bobagem também por aí, né? E as pessoas, às vezes, não conseguem discernir. Mas a numerologia é o começo. Começar o estudo da numerologia para poder compreender e brincar com a dadomancia. Tanto é, Rony, que, por exemplo, a gente pode usar uma mandala como essa que eu trouxe aqui também. Uma mandala de pentagrama? Tem que ser de pentagrama, não? Pentagrama, não necessariamente de pentagrama. Eu trouxe hoje para ilustrar porque representa os 5 elementos. Então, o que acontece? Nós jogando os dados ali também, a gente pode analisar em que ponta do pentagrama que caiu cada dado, falando que, de repente, uma atenção especial para aquele aspecto. Você vê, esotericamente, o pentagrama representa o homem. Sim. Né? Seria mais ou menos isso aqui, né? O cara está aqui assim, seria isso, né? O pentagrama. Braços e pernas abertas. Então, eu devo entender que onde cair o dado vai ser uma parte do corpo, seria isso, não? Seria um aspecto, se nós formos, por exemplo, dividir o homem como elemento fogo, terra, água e ar, né, a gente vai chegar à concepção que terra é o corpo físico, é o campo material. Tá. Fogo é o espírito, água as emoções, né, e ar o raciocínio, a mente. E cada uma dessas pontas é associada a um elemento e a um desses aspectos. Mas aí o modo de você jogar é outro, porque você, dentro do copo, você fez assim, né? Para pegar energia e tal. Se você vira ali em cima, ele vai cair mais ou menos no centro. Exatamente, vai cair no centro. Tem que ser do alto, então? Como é que faz para jogar? Não, a gente coloca entre as mãos. Coloca entre as mãos, chacoalha e lança os dados. Então, mais uma vez, você vai fazer essa demonstração, porque com o copo já foi feito. Sim. Tá vendo? Tô vendo. Um caiu fora. Daí a gente vai pela proximidade. Aqui. Tá. Aí a gente vai analisar aquele aspecto ali, por exemplo, a ponta associada ao elemento ar. Então, por exemplo, a ponta associada ao elemento ar fala da mente. O 4 é um número que dentro da numerologia pitagórica cobra organização, planejamento. Então, que as pessoas, até a energia do nosso ano, né, 2011, a gente vai chegar ao número 4. Então, pede para que as pessoas prosperarem, né, conseguirem aí atingir uma prosperidade maior, é necessário muita organização, muito planejamento e ser muito até chato, digamos assim, né? Sim. Muita característica do virginiano, que o virginiano é bem assim normalmente. É organizadinho. Esse é extremamente organizado. Então, pede isso, por exemplo. O 5, aquele meio ali, caiu O 5, ele está próximo aqui à ponta do espírito, que é a ponta de cima. Tá? Então, próximo à ponta de espírito, ele fala de novidades, porque 5 dentro da pitagórica fala de novidades no campo espiritual dessa pessoa que possivelmente nós estaríamos analisando. Tá? Então, fala de novidades chegando à O que para você é espírito, por exemplo, para mim seria uma coisa da direita. Então, ele tem que estar sempre na direção de quem está praticando a dadomancia, ou seja, a sua posição, a determinante lá de cima seria o espírito. Para mim, seria o lado direito do pentagrama e aquela parte ali que seria o... Isso, o pentagrama, ele sempre vai ficar virado de frente, né? Para você. Exatamente, para o oraculista. E daí sempre a ponta de cima vai ser o espírito, porque vai representar o espírito acima de tudo aquilo que é material na nossa vida, né? Essa valorização para o campo espiritual. E o 1 tem a mesma representatividade do tarô, por exemplo? O número 1? Então, o número 1 ele vai falar de novos inícios, vai falar de novos processos que nós poderíamos comparar mais ou menos com o arcano mago, né? Porque o mago, ele fala... é o 1 do arcano. Exato, ele é o arcano 1. Então, nós poderíamos comparar com o arcano mago, no entanto, fala da necessidade de se movimentar, da necessidade de movimentação, de buscar outros aspectos, de colocar energia para funcionar, para andar na própria vida. Muito obrigado, eu gostei muito dessa história, muito interessante. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Isso foi uma mega novidade para mim. Eu quero agradecer muito a presença do consultor holístico Edu Scafon, que quando mexe com dadomancia, seguramente deve mexer com tarô, com I Ching, com tudo que tem direito. Até porque a gente faz um grande mix, né? Adiciona várias dessas artes que são milenares, né, Rony? Tão importantes aí, podem ajudar muito a gente. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Um abraço a você. Volte sempre. Muito maior legal. Prazer.